Olá, mais uma vez, boa noite a todos que me acompanham. Esse é o programa Sérgio Sampaio ao vivo aqui no Instagram. Para você que me acompanha, uma excelente noite para você e também se aproximando aí já próxima quinta-feira, após o Carnaval. E a gente sabe que culturalmente o brasileiro, eu não sei quem foi que inventou essa história, mas que não combina comigo, mas dizem, né, que o ano só começa para valer quando a gente termina o Carnaval. Vê se pode. Eu discordo, né? Eu acho que a gente tem conta para pagar o ano inteiro, né? Não é só depois do Carnaval, não. Viu? Quem trabalha, quem tem conta para pagar, quem tem responsabilidade, sabe que não tem dia santo, não tem feriado, não tem domingo, não tem feriadão, não tem Carnaval que faça a gente esquecer os nossos compromissos. Por isso, a gente está trabalhando e produzindo o ano inteiro. Esse é o meu programa ao vivo aqui no Instagram para você, ok? Um programa que diz o que pensa e pensa no que diz, para você conferir sempre dicas, informação, dicas de compras, para você comprar com qualidade, vantagem, economia, preço justo e solução em compras para a tua vida. É um programa também que expressa opinião e quer ouvir a sua opinião. Hoje, o quadro Direito do Consumidor, com o advogado Vitor Salazar, vai falar com a gente sobre golpes na internet, como fazer para proteger os seus dados e evitar cair em golpes, certo? Tá cheio de golpe aí na internet e a gente tem só acompanhado, e hoje com o advogado do consumidor, Dr. Vitor Salazar, o doutor consumidor, vai falar com a gente para tirar todas as suas dúvidas e você descobrir como faz para se proteger desses golpes, ok? E é claro, o programa Sérgio Sampaio ao vivo aqui no Instagram é um oferecimento dos meus patrocinadores. A Office Express, solução em produção gráfica, em produção de mídia, em produção curricular, em produção daquele material que você precisa, seu portfólio, seu currículo. Entre em contato com a Office Express, anota aí o telefone 98102-1175. Já eu falo melhor com você sobre a Office Express e seus serviços. Olha, quer comprar com vantagem, qualidade, economia, tudo em gêneros alimentícios, da mais alta qualidade? Procura o supermercado Pague Menos. Anota aí o telefone 99984-3766. O supermercado Pague Menos fica aqui na Pampulha, é verdade, em frente à Pampulha, no Conjunto Constantino Castro, aqui na rodovia MA34, logo depois do retorno da BR, tá? Olha, quer serviços e produtos para todos os modelos de motos? Procura o Mos Motos, também aqui na Pampulha, na rodovia MA34, tá? Soluções para a sua moto, todos os modelos, ok? Então anota aí o telefone do Mos Motos, 98187-4095, fala com o Aurizan, tá bom? Olha, quer comprar material de construção para sua reforma, acabamento, vai construir, vai reformar, vai fazer mais um cômodo, vai fazer uma laje, vai fazer um puxadinho, seja qual for a sua necessidade de material de construção, o certo é Medeiros Construções, na Avenida Alexandre Costa. Tudo com vantagem, qualidade, preço justo para você e solução para a sua construção. Anota aí o telefone 3421-2011 e 98115-0079. O JR Forro PVC apresenta soluções para você que precisa forrar sua casa, tá? Sai dessa vida na hora de você olhar para o teto da tua casa e descobrir que tá um inferno, né? Quando chove, então, parece que está chovendo mais dentro da tua casa do que fora, tá bom? Sem falar no visual que não valoriza você, tá bom? Sai dessa vida e entre em contato com a JR Forro PVC. Tudo para você forrar sua casa completinha e também trabalhando com portas sanfonadas. Anota aí o telefone da JR Forro PVC e pede um orçamento sem nenhum compromisso e você vai se agradar dos preços, tá? Anota aí 98805-9788 e 98140-6881, tá certo? Fala com o Raimundo ou com a Josiane, tá certo? Um grande abraço para os meus patrocinadores, já eu falo mais com eles, certo? Olha, razões para você vender mais não faltam, mas também tem aquelas razões em que você acaba vendendo muito menos do que poderia, se você tivesse o cuidado de atender melhor seus clientes, viu? Tenha cuidado. Atender mal dá inclusive processo. Você não perde só o cliente não, tá? E ganha má fama não.
dá processo também, viu? Daqui a pouco eu vou falar do direito do consumidor, mas certos níveis de atendimento são tão ruins, mas tão ruins, que são crimes, tá? Não vai nem para o direito do consumidor, vai logo para a vara criminal. O advogado do consumidor, Dr. Vitor Salazar, bem sabe disso, tá? Ele vai já conversar com a gente. Eu quero mandar um abraço para a Natália Almeida, tá? Que está me acompanhando agora. Natália, obrigado pela sua audiência. Natália, inclusive eu quero te convidar, viu? Para falar comigo aqui no meu programa ao vivo sobre imagem pessoal e profissional. Eu sei que você é expert nesse assunto, tá? Entende muito de consultoria de beleza e também daquela boa aparência para se apresentar, conforme a carreira que você exerce. Natália Almeida sabe tudo. Vai estar comigo aqui se ela aceitar o convite para conversar ao vivo comigo e com você. Tá certo? Um grande abraço, Natália. Olha, eu vou logo entrar em contato aqui com o meu querido doutor consumidor, doutor Vitor Salazar, para entrar ao vivo comigo, tá? Ok? Sobre golpes na internet, né? Sobre golpes na internet, sobre a clonagem de celular, quebra de dados sigilosos, dados pessoais. O doutor consumidor, doutor Vitor Salazar, é meu consultor para esses assuntos e já está aqui comigo ao vivo, dividindo a tela, viu, doutor Vitor? Como vai? Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Está me ouvindo? Boa tarde, são pontualmente 18 horas e 13 minutos. Confere aí, você está em Caxias? Tô em Caxias. Viajou no carnaval, não? Não, só em casa mesmo, só descansando. Somos dois, tá? O clima realmente não está bom. E também os compromissos nos impedem, né? Verdade. Afinal de contas, quem trabalha por conta sabe que tem que correr atrás todo dia. Não tem dia santo, não tem feriado, não tem domingo, não tem nada. Não é verdade? É verdade. Você falar que é bom porque eu acredito que quem trabalha por conta própria tem essa autonomia aí de trabalhar Sim, quando quiser, não fica sim, preso. Que às você não fica vezes, preso, né, a aí, feriado, né? Você não fica preso a feriado, a final de semana. Você organiza com mais tranquilidade, né? Porque você faz justamente, sua agenda. É verdade, né? Viu? Olha, mas eu chamei aqui, não foi para saber da sua vida financeira, não, e nem se você vai viajar, não vai viajar. Tá certo? Eu quero que você tá esclareça para a certo. gente sobre por quê. A minha primeira pergunta é: por que o brasileiro, né, tem essa mania de espalhar seus dados para tudo que é lugar? Por que é tão difícil para o brasileiro proteger seus dados pessoais? Será possível? Eles só falta botar no outdoor, né? Colocam o que faz, o que gostam de vestir, o que gostam de comer, espalha para todo mundo os seus dados e depois reclama quando cai no golpe. Mas por que o brasileiro tem tanta dificuldade em se preservar assim a sua intimidade, seus dados pessoais, especialmente aqueles dados que poderão ser manipulados, poderão ser utilizados, né, de forma indevida? Por que você acha que isso acontece com a gente? Para começar, é importante dizer aqui que o brasileiro é o que mais acessa a internet no mundo. Sim. Em relação a aplicativos, ele, no ranking dos 10 países, ele está liderando. Ele é o primeiro lugar. Em média, o brasileiro gasta 5,4 horas diária nos aplicativos. E os aplicativos, ele tem essa via de mão dupla. Beneficia e também tem um malefício, porque muitas pessoas golpistas se utilizam desses aplicativos para justamente praticar golpes. E por esse motivo, às vezes, pela facilidade que os aplicativos trazem, Sim. ajudando no dia a dia, muitos acabam utilizando, colocando aplicativos lá ilegais, para que consiga pegar esse brasileiro, essa brasileira que não está atenta aos devidos cuidados. Então, a resposta é justamente por isso. O brasileiro tem um acesso na internet do mundo, ele é o que fica em primeiro lugar. A gente está E por esse acostumado, né, a motivo, colocar os quanto dados mais aqui, né? exposto, quanto mais tempo tu passa na internet, Sérgio, tu tá mais exposto. Essa é a verdade, essa é a lógica principal. Por isso que o brasileiro está aí
na liderança, no ranking que mais acessa aplicativo. E também por quê? Porque o aplicativo é um mecanismo que os golpistas utilizam para poder vazar, conseguir os dados aí dos usuários. Você está dizendo que quanto mais tempo a pessoa passa online, mais ela está sujeita tipo, exemplo, clonagem da linha, invadir. WhatsApp. É mesmo? Eu pensei que a Sim, pessoa, ela só estava sujeita. Me esclareça uma dúvida. Eu sempre achei que eu só poderia ter meu celular clonado, meus dados copiados, se eu acessasse determinado link, abrisse determinados arquivos. O fato de eu estar online constantemente também é uma facilidade para um hacker copiar, copiar meus dados? É isso? Sim, com certeza. É por isso que Então, quanto esse é um mais hábito acesso do você tem à brasileiro. internet, mais cuidado você deve ter. Hã? Então, é um hábito do brasileiro que acaba contribuindo para que ele entre nesse tipo de situação. É o hábito de ficar É. constantemente conectado, mesmo quando nem precisa, muitas vezes, né? E por quê? Porque eles passam o tempo conectado pelos aplicativos. E é lá que o perigo está, Zé. O perigo está Entendi. lá nos aplicativos. Agora, toda a nossa vida financeira hoje está no aparelho. São aplicativos com banco, aplicativos que dão acesso, né, a cadastros de diversa forma, lojas, bancos, instituições que trabalham comigo, por exemplo, eu mantenho e cada uma disponibiliza seus apps e a gente baixa. Esses dados que estão aqui, se a pessoa roubar meu celular, né, e eu não tiver uma proteção, ela vai ter livre acesso, né, a descobrir, por exemplo, senhas e tudo aquilo que poderá, né, servir para roubar meu saldo bancário, fazer transações comerciais em meu nome, utilizar cartão de crédito, é isso? Isso. Eu digo que a questão de segurança são várias camadas. Quanto mais você utilizar dessa segurança, mais protegido você está. Isso não quer dizer que você não vai ter o risco de ter o dado vazado, mas quanto mais de segurança você tiver, isso vai acabar impedindo, impossibilitando o golpista, o hacker. Por isso que é importante que senhas sejam colocadas nas senhas letras, números e também caracteres. Não pode ser, você não pode colocar a mesma senha em várias contas, principalmente quando se trata de contas financeiras. Não pode, isso é um problema, porque se o golpista ele conseguir de alguma forma ter acesso aos teus dados, porque ele vai conseguir, até porque a maioria dos nossos dados, das nossas informações pessoais estão nas redes sociais, que a gente utiliza muito, até Ele só mesmo como uma precisa da ferramenta de senha. trabalho, ele só precisa justamente. E aí, se a senha for simples, ele vai conseguir. E se for uma só, ele vai saber que eu estou confessando aqui ao vivo. Olha só a minha tolice, né? Eu estou confessando que tem uma senha para tudo, mas é uma senha bem difícil. Entendeu? É uma senha bem difícil. Mesmo, eu sei. Embora, o fato dela ser difícil dificulta, mas é como eu estou te Sim, falando. Não pode confiar. Não entendi. pode confiar de forma alguma. Você acha que a gente deve trocar senhas? A gente deve colocar uma senha específica para cada aplicativo? Seria interessante, né? Esse é o correto. É o correto você adotar um caderninho, mesmo que você não ande para todo lugar, porque tem o risco de você perder, mas deixe na sua casa, coloca lá todas as senhas e quais são as contas de cada senha para que você não possa esquecer. Eu digo que se a senha for uma senha forte, como lá quando você vai criar uma senha, aparece sempre essa opção, eu vejo que não tem necessidade de você estar mudando todo tempo, não. Se for uma senha que tiver letra, número e caractere, é considerado uma senha forte. E que não venha a se tratar a nada relacionado a você, a teu nome, a tua idade, a cidade que você mora, a profissão que você mora, é considerado uma senha forte. Os golpistas, eles utilizam de diversas estratégias para conseguir ter os dados ou clonar o teu aparelho. Mensagens, links falsos, não é isso? Utilizam diversos Com métodos. certeza. Tá? Como é que a gente consegue identificar esse tipo de armadilha? Porque as pessoas hoje, você compartilha alguma coisa, a pessoa vai logo abrindo, vai logo vendo o que é. Às vezes,
até uma mensagem simples de texto pode esconder, né, uma intenção de clonagem de dados. Como é que o consumidor, nós estamos falando com o consumidor, que geralmente cai nesse tipo de armadilha, né? O que tem de gente, que com certeza você atende, que teve compras indevidas, que teve saque, né, nas suas contas, que não foram feitas por ele, e sim por alguém que clonou, alguém que copiou, alguém que roubou a senha, alguém que conseguiu fazer uma clonagem de um cartão de crédito e fez compras em nome daquela pessoa. Como é que a gente consegue se prevenir? Como é que o consumidor, falando agora com o consumidor, pode fazer, já que ele não pode se desfazer do celular? Já que ele é obrigado a manter esses dados aqui, mesmo que ele tenha esses dados aqui, mesmo que ele não use caderneta para anotar nada, ele tem como ele identificar o que ele pode fazer? Por exemplo, o que os golpistas gostam de fazer? Gostam muito de clonar ou o teu Sim. telefone, Sim. celular, ou então uma rede social que você utiliza muito. E o WhatsApp está sendo, na verdade, o bambambam aqui no Brasil. Então, por esse motivo, está havendo muita clonagem pelo WhatsApp. Como é que é feito? O golpista, quando ele... É muito fácil de descobrir qualquer número, quase todo mundo utiliza o número, esse número é vinculado ao WhatsApp. O que ele faz? Ele vai como se fosse abrir uma conta normal. E aí ele pega aquele telefone, coloca lá. E aí lá vai aparecer a opção de enviar o código. Ou seja, o código vai ser enviado por onde? Do teu celular. O Isso original. aí, o original, Original. justamente, o que ele pode fazer? Ele pode vincular isso ao link que você recebe por meio do WhatsApp, por meio de um vídeo, ou então por meio de uma pessoa que conhece, que faz parte do teu contato de amigo, dizendo que, olha, clica nisso daqui. Então, é por meio disso. Ou então ele pode até mesmo passar por uma operadora de telefonia, ligar para você, Sim. dizer que por questão de segurança, você receber um código no seu telefone, e aí é importante que você repasse para poder ter maior segurança no teu aparelho. E é nessa situação, quando você repassa esse código, que automaticamente, o que acontece? Eu não digo nem a clonagem, eu digo a transferência. Aquele número vai passar agora a ter o poder do teu WhatsApp. E aí, quando ele consegue isso, vai utilizar os contatos que você tem, vai conversar, vai dialogar, se passando por você, conseguindo dinheiro, enfim, uma série de fatores. É um prejuízo muito grande. Então, o correto a se fazer é nunca aceitar, nunca clicar em links que você não conhece, tanto por SMS quanto por rede social. Outra coisa, não baixar qualquer tipo de aplicativo. Tem aplicativos que, embora você não vê maldade nenhuma neles, mas na verdade tem. Eu Escondem. digo, Sérgio, que nenhum aplicativo ele é gratuito. E os aplicativos que, embora passam a ser gratuitos, mas na verdade eles estão trocando, eles estão, na verdade, eles estão cedendo aquela função do aplicativo em troca das suas informações. É tão verdade que quando você vai baixar qualquer aplicativo aí, pede para poder ter acesso aos teus documentos, ou então à tua câmera. Alguns pedem até que você ligue a questão da localização do GPS. Então isso é perigoso, porque por meio disso, você não sabe quem é que é o administrador, quem está operando aquele aplicativo. É E aí verdade. ele pode estar pegando seus dados e você não sabe. É Então, por verdade. isso, que tem até uma configuração no próprio telefone para você verificar quais são as permissões que você está dando para cada aplicativo. Por exemplo, Sim. um aplicativo de foto não tem necessidade de ter permissão à tua localização, tem? Não Não, tem. eu nunca Então, são dou. Eu essas nunca dou. coisas que você tem que ter cuidado. Pois é. Permitir Só que o acessar que arquivo de acontece? mídia é normal. Eu utilizo muitos aplicativos para baixar vídeo, música e fazer edição. Eu preciso desse material, mas eu nunca permito acessar minha localização. Entendeu? Não, eu estou te dando um exemplo, estou te falando porque Não, pois existem é, aplicativos que a acontece. função aquela não tem nada a ver com localização, Embora não tem nada a ver com câmera, muita e gente mesmo assim eles autorize. querem a permissão. E muita gente cai Justo. nessa e coloca, entendeu? É isso. E o alvo preferido, doutor, sempre é os mais idosos. Os mais idosos estão muito mais despreparados, muito menos ligados naquilo que acontece. Não estou dizendo que o jovem não entra. Muita gente cai. Mas o alvo preferido são os idosos,
E uma modalidade que eles mais caem é aquela onde a pessoa se passando pelo gerente do banco, funcionário do banco, liga para ele, pedindo para fazer recadastramento. Sempre tem. É o campeão de audiência, é isso. Eles ligam para o aposentado, né? Aí pede para trocar a senha, para confirmar a senha, a pessoa vai lá e digita a senha. Ou então ela informa a senha, né? E eles são cada vez mais convincentes, não é? O fato é que quando a pessoa tem esse tipo de dados vazados e a pessoa foi lá e limpou a conta do cliente, como é que o cliente, o cliente do banco, no caso, pode fazer depois que ele sofreu esse tipo de dolo, né? Qual é o caminho para ele fazer? Isso é uma situação direto no CDC? Eu acho que não. É uma questão de crime. É isso? Qual é a orientação, doutor? É uma questão de crime. O correto a ser feito o boletim, tu tá falando em relação a roubo, tá falando em relação a clonagem? A roubo de celular ou é a Os dois, clonagem de porque aparelho? a pessoa tem os dados Roubo. clonados, o Pronto, celular vamos para roubo. clonado, para acessar, Beleza. digamos, a minha conta. Aí fizeram uma limpa na minha conta, sendo que não foi eu. Qual é o caminho? A primeira providência, se eu descobrir, meu saldo zerou, eu não fiz saque nenhum. Aí eu descobri que alguém foi lá e limpou com a minha senha, que foi roubada, que foi clonada, que utilizou o meu cartão para sacar meu dinheiro. Como é que a gente orienta uma pessoa dessa? Qual é a primeira providência para ela? Primeira providência, primeiro é você ter conhecimento se seu banco, vamos dizer, nos sites oficiais, eles já orientam, eles já dão orientação sobre esses cuidados que você deve ter. Sim. Se o site oficial disser quais são os cuidados que você deve ter, e caso isso aconteça, o banco ele não vai se responsabilizar. Por quê? Porque, em tese, ele já deu advertência, ele já deu aviso. E aí, por questão vamos supor, você clicou no link que não era para clicar, então a pessoa dos seus contatos acabou entrando ali em mensagem e você achou que fosse, na hora não era, no golpista. Então, isso é muito cuidado. Isso é muito sério. Então, para que, na verdade, o melhor a ser feito é você evitar. É você evitar. Mas se caso você vier a cair, tem a questão da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é a LGPD, onde Sim. ela protege os seus dados pessoais de quem utiliza desses dados. Você é o usuário desses dados, mas tem um controlador, por exemplo, o Facebook. Toda aquela parte da administração do Facebook, Sim. ela o quê? Ela controla os teus dados. Então, ela tem uma obrigação de manter segurança sobre os teus dados. Se acontecer um vazamento de dados do Facebook, quem vai responder é o quê? É o Facebook. É verdade. A mesma coisa acontece com o WhatsApp, certo? Mas isso é quando ocorrer um vazamento de dados, ou seja, uma culpa não sua, uma culpa por parte deles. Mas se caso acontecer dessa forma como eu estou te falando, a culpa sendo sua, vamos dizer assim, infelizmente não há muito o que se fazer, não. Lamentavelmente, as pessoas utilizam os aplicativos de mensagem, as redes sociais, e acabam compartilhando, trocando informações pessoais, né? Especialmente agora na era do Pix, né? O que as pessoas distribuem a chave Pix como quem está distribuindo bom dia para todo mundo hoje em dia. É claro que esse sistema Pix de pagamento ele foi criado para facilitar as transações e as operações comerciais, geralmente de compra e venda, transações entre banco, empresas e também questão de comércio. Hoje em dia é muito fácil você fazer esse tipo de coisa. A questão é que a chave Pix acaba sendo, geralmente, um número de CPF, um número de telefone. Não é verdade? Até aí está tudo certo. Por quê? Para eu fazer alguma coisa com a tua chave Pix, eu tenho que ter uma coisa que eu posso conseguir hackeando, que é a tua senha. A senha do banco. Não é verdade? Então, a chave Pix, ela não é um dado que vai dar acesso à pessoa direta a fazer alguma transação. Ela vai precisar de uma senha, não é? Para poder fazer, né, a transferência do teu dinheiro. Então, a pessoa com a tua senha, certo? Que você não cuida de proteger. E a tua chave Pix, ela faz a limpa, né? Na tua conta. Já pensou? Já pensou? Então, pois é. Esse Então, tipo de o que situação tem que ser é na feito? vara criminal, não é verdade? Vara criminal, sim. Mas o que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que se utilizar o máximo de segurança que ela conseguir.
Por exemplo, eu tenho que colocar uma senha na tela de bloqueio do celular, tem que ter uma senha, que seja uma senha forte. Ela também tem que adotar aplicativo para bloquear esses Sim. aplicativos, e aí, esses aplicativos que bloqueiam, ele tem uma chave padrão. E aí, para que você desbloqueie, tem a questão da chave padrão. Mesmo que a questão de você perder esse dispositivo e a Sim. pessoa queira, como é que eu vou dizer? Ela queira, na verdade, desinstalar Sim. esse aplicativo, mas aí, como já existe outra senha, que é a senha da Sim. tela de bloqueio, isso já te ajuda. Uma coisa também, não deixar conta, principalmente se for bancária, né, esses Aplicativo internet bank, não deixar logado, não deixa o aplicativo internet bank logado. Sempre aberto. que precisar, entra, depois sai. Existe até, como o Banco Inter, que automaticamente ele sai. Vamos supor, você está lá, você entra nele. E aí, vamos supor que você vai fazer qualquer tipo de serviço lá dentro. E aí você sai, só o fato de você sair da tela, e em questão de segundos, o próprio, quando você voltar para lá novamente, o Inter vai pedir o quê? Vai pedir de novo a senha. Então, são o quê? São mecanismos de segurança que eles utilizam. Por quê? Porque eles sabem do risco. E antes, quando não existia ainda a LGPD, você ficava muito à mercê. Você ficava justamente sempre em desvantagem. Mas agora existe essa obrigação dos bancos, não só dos bancos, mas de todos aqueles que se utilizam de dados pessoais. Perfeito. E é até importante que esses dados pessoais não sejam vazados, por quê? Porque senão, quem deixou vazar, porque controlava esses dados, vai ter que indenizar o usuário. É verdade. Eu chamei você, doutor, para falar comigo sobre essa questão desses golpes, porque as pessoas, às vezes, não conseguem separar o que é direito do consumidor, que está relacionado à compra e contratação de produtos e serviços. Mas, ao mesmo tempo, os dados da pessoa, o cartão clonado, né, o aplicativo, são utilizados para fazer compras em nome da pessoa, compras indevidas. Entendeu? Por isso eu senti necessidade de a gente esclarecer. Eu sei que não é competência do Código de Defesa do Consumidor tratar da questão de crime virtual, certo? Mas, por exemplo, alguém fez uma compra numa loja, pegou o meu cartão, clonou meu cartão, foi numa loja, aí a loja vai cobrar para mim, né? Debitou no meu nome, certo? Aí eu vou na loja e digo, não foi eu que fiz essa compra. Qual é o direito meu e qual é o direito da loja? É um caso por CDC? Não. Qual é a responsabilidade do lojista que fez a venda? Se ele clonou meu cartão, ele fez a venda. O lojista tem alguma responsabilidade em relação a isso? Nesse caso, o CDC entra, porque houve um crime envolvendo uma relação de consumo, Sim, onde o golpista utilizou você, consumidor, para se passar como se fosse você, realizando essa relação de consumo. E dentro dessa relação de consumo, houve justamente o quê? Essa, esse erro. E então, justamente nessa situação, acontece o quê? É o CDC que se aplica. Vou te dar um mas exemplo. Uma pessoa que utiliza cartão de crédito, mora aqui em Caxias, e sim, aparece na fatura contas lá em São Paulo, aparece sim, contas em São Luís, sim. aparece compras realizadas, nesse caso aí. Aí tá nítido que houve o quê? Houve uma clonagem no cartão de crédito. Então, o que Mas que a qual é a pessoa tem que fazer? responsabilidade do lojista que fez uma venda indevida? Ele tem responsabilidade? O lojista? Sim, sim. Mas Se ele quem não resolveu, indeniza? ó, você procurou ele, explicou a situação, não foi você, e ele não te ressarciu de nenhuma forma, vai ter que procurar a justiça para poder resolver isso daí. Porque ele, ele tem que utilizar aquela coisa que eu falo. O lojista, ele se beneficia e utiliza de mecanismo para poder chamar você, consumidor, até ele, para comprar. Sim. Por que ele também não pode trazer mecanismo de segurança para proteger esse consumidor que ele chama por meio de um marketing violento? Essa era a dúvida que eu tinha, que eu queria perguntar, entendeu? A relação de golpes virtual
aquela que a pessoa foi uma compra em meu nome utilizando minha senha, utilizando a minha chave Pix com a senha, utilizando um cartão de crédito clonado. O lojista responde solidariamente ao consumidor lesado? Sim, 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 porque na verdade, pelo fato de ele ter os dados seus, e como você está sendo apenas usuário de um serviço, onde ele tinha a obrigação de trazer mecanismos de segurança para evitar esse tipo de situação, ele vai responder se ele não vier a resolver o teu problema. Exemplo, ele podia pedir a identidade de quem está usando um cartão que... Exatamente, entendeu? Poderia fazer um contato, vendo aqui, ó, tem alguém se autoriza uma compra. Existe mecanismo dele tentar verificar se realmente quem está diante dele é o cliente, entendeu? É isso? Isso. E essa É isso questão, se mesmo. realmente a Mas é como eu loja estou te conseguir provar que falando. ela Mas foi... é como eu estou te falando. Ah, É aquilo que eu já expliquei. Se o lojista ele passar a informação, ou seja, ele vai alertar os consumidores de golpes, disso e daquilo, aí já muda de figura. Por isso que o mais adequado é que você evite sempre se prevenir, porque para depois você conseguir resolver, você vai ter muita dor de cabeça. Então, certo mesmo é você não cair. Porque se você cair por conta de todos esses fatores aí, às vezes o lojista ele pode não responder, porque ele pode provar que a culpa não é dele, a culpa é exclusiva do sim, que ele consumidor. tomou E lá no todos os CDC cuidados. tem, justamente, lá no CDC tem essa situação. Quando se for provado que a culpa foi exclusiva do consumidor, o fornecedor ele não vai responder. Ou então, quando o fornecedor demonstrar que ele colocou o produto ou serviço no mercado, mas que esse produto e serviço não tem vício algum, não tem problema algum, também ele vai se isentar de culpa. Perfeito. Então, é muito importante você ter essa atenção. Não é só o fato de a pessoa ter sido vítima que vai obrigar com que o lojista ou o banco se responsabilize. Isso é muito delicado. Eu digo que é uma linha tênue, É porque verdade. dependendo da situação que o fornecedor fizer, aí ele já joga toda a culpa para o consumidor. É verdade. Por quê? Porque existem informações alertando, olha, não clique em link, olha, tem site falso, você tem que ter atenção nisso, naquilo. E mesmo assim, você ainda cair, é meio complicado. Então, Hoje, certo? E o que eu falo? O CDC, ele não é, em relação a crime virtual, em tese, né, o CDC ele não se aplica, mas ele entra como uma forma de prevenir, mostrar para o consumidor o que ele deve fazer para que não seja uma vítima de golpe. Agora, quando se tratar de uma relação de consumo e essa relação de consumo for por meio fraudulento, como por exemplo o estelionato, que embora esteja lá no Código Penal, mas há uma responsabilização também no Código, onde você vai ter que ser reparado sim, civilmente pelos danos morais, danos materiais, aí sim. Mas aí tem que analisar. Sempre você tem que analisar a figura do crime, para ver se entra no CDC ou se não entra. perfeito. Mas quando se dá da relação de consumo é dessa forma. Vamos falar de garantias na relação de consumo. A internet virou um grande shopping, né? Um grande espaço de negociação, de compra, de troca de produtos. Todo mundo vende tudo e todo mundo assume aquela condição de loja, né? Qual é a diferença? O que estabelece a pessoa como fornecedora? Tá? Vamos separar as coisas. Por exemplo, tem gente me vendendo bicicleta. Vendo bicicleta usada. Eu fui lá, comprei. Tá? Ou mesmo nova. Botou o preço, eu acertei com a pessoa diretamente pelo aplicativo com ela. Ela mandou a foto, mandei o Pix, eu paguei e tal, tudo certo. Quando eu recebi a bicicleta, ela veio sem roda. Tá? Veio sem roda. Vamos falar grosseiramente. Veio faltando um pedaço. Certo? Como é que Certo? aquele fornecedor, entre aspas, por que entre aspas?
porque ele é uma pessoa como eu e você que está negociando ali, sem nenhum critério. Ele pode ser acionado, essa pessoa, ele pode ser considerado como fornecedor e responder por não ter entregue o produto contratado? Foi bom tu ter perguntado isso, porque isso daí é, na verdade, uma casca de banana que muita gente se deixa levar. Muitas Sim. pessoas acham que só o fato de você comprar, você já é consumidor. Não. Para que exista uma relação de consumo, tem que ter a figura do consumidor, Consumidor. tem que ter a figura do fornecedor e tem que ter um produto ou um serviço. Se faltar qualquer um desses aqui, não há uma relação de consumo. Então, por esse motivo, não se aplica o CDC. Em relação ao fornecedor, é sempre importante você saber se aquela pessoa que está vendendo aquilo, ela, ela trabalha com aquilo de maneira habitual, ou seja, ela faz aquilo ali diariamente. Exatamente. Vamos supor, como tu deu o exemplo aí, a pessoa que tinha uma bicicleta e por qualquer Botou para motivo vender. queria vender, mas a relação profissional dela é totalmente diferente a isso, e se der acontecer algum problema, não é no CDC, não. E por que não é do CDC? Porque o CDC ele só foi criado justamente para proteger a figura do consumidor. Se essa pessoa vítima ela não se caracteriza como consumidor, então o CDC não pode ser aplicado. Aí já vai ser com o Código Civil. E a gente sabe que o Código Civil não tem todos esses benefícios que o CDC quer. E é engraçado como as pessoas sabem do benefício que o CDC tem sobre quem é o consumidor, mas as pessoas não sabem quando que não se aplica ele. O que é necessário para que o CDC seja aplicado? E é isso que as pessoas têm que saber. A mesma coisa o consumidor. A pessoa acha que o fato de comprar desse rapaz aí, que vendeu uma bicicleta, ele já é consumidor. Não, ele não é consumidor. Ele não é consumidor porque não se trata de uma relação de consumo. As pessoas pensam, doutor, me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Um fornecedor nem sempre precisa ter um CNPJ ou ter uma loja física para ser chamado de fornecedor. Por exemplo, o vendedor de bicicleta. Ele me vendeu bicicleta, mas aí adiante ele vendeu outra bicicleta. Então, e ele é conhecido como vendedor de bicicleta, mesmo sem ter registro, sem ter CNPJ. Ou seja, ele é um fornecedor que se caracteriza por uma coisa chamada, uma situação chamada habitualidade. Confere, ele está habituado a negociar bicicletas. É isso? Então, ele é um Com fornecedor. certeza, porque ele é um fornecedor porque de maneira habitual, ou seja, ele só faz aquilo. É tanto que ele já é conhecido pela sociedade como um fornecedor de bicicleta. Da Então mesma. aí Sim. configura, ele é fornecedor. Então, aquele corretor de imóveis que não tem registro de CNPJ também é um fornecedor, não é? Um Aí corretor já de imóveis? depende. Aí já vai depender, porque o corretor de imóveis, a gente sabe que quando se trata de questão imobiliária, tem lei própria. Então aí tem que ver. Tem que ver porque existe a situação. Quando se tratar de, vamos supor, de imobiliária, dependendo da situação, aplica o CDC. Quando não se tratar em relação imobiliária, se tratar já em outras coisas, aí já não é o CDC. Então Então, já não poderia dizer que seria. se o corretor, doutor, ele apenas intermediou uma venda, ele não tem responsabilidade, porque ele intermediou uma venda entre o proprietário do terreno, né, ou da casa, com quem queria comprar ou alugar. Essa intermediação não coloca o corretor nesse tipo de condição de fornecedor. O fornecedor é o efetivo proprietário, é o escritório imobiliário que está fazendo a transação. É isso? Confere? Só para esclarecer. Tudo vai depender do que o corretor ele representa uma imobiliária. Sim, Tem que perguntar sempre isso. sim, Nesse sim. caso, sim, porque ele só é o quê? Ele só é um funcionário. O Então, intermediário. nesse caso, beleza. Justamente. Aí sim. Aí sim. Porque ele não vai responder, não vai ser ele. Vai responder o quê? Vai responder imobiliário. Entendi. Mas, assim, essa questão de imobiliário é muito complicado. É muito complicado porque, como eu te falei, tem o próprio direito imobiliário. Então, as pessoas acham que qualquer situação vai ser aplicado o CDC. E não é bem assim. É porque tem conselho próprio para isso, né? Tem as suas áreas. Mas vamos para É uma porque tem uma situação muito legislação mais. própria. Mas tem uma outra situação muito mais corriqueira. Eu quero comprar um carro.
Aí um intermediador, um corretor de veículos, diz, ali na concessionária tal tem um carro para você. Aí ele vai lá, intermedia a venda, eu comprei. Essa minha transação não é com esse intermediário, e sim com o dono da concessionária, o dono da loja que me vendeu. Confere. Confere. Ele é só um funcionário. Ele é só um funcionário. Não, às vezes nem é funcionário, doutor. Às vezes ele é só um corretor que trabalha para várias lojas de veículos. Ele só me indica onde tem. Ele trabalha por comissão. A Ah, transação. entendi. Aí já muda de figura. Sim, Aí a já muda de figura. responsabilidade como fornecedor é da concessionária que me vendeu e não de quem intermedia. Eu imagino, porque quem intermediou não é um funcionário da concessionária, é um particular que trabalha prestando corretagem de veículos. Isso é muito comum no mercado. Você vai aqui em Teresina, você vai comprar. Outro dia eu fui acompanhando, eu fui fazendo uma assessoria, acompanhando um amigo para comprar um veículo. Então, a gente foi numa loja. A notícia se espalhou para tudo que foi corretor lá de Teresina, e todo mundo ligando para a gente, olha, eu sei onde tem um carro. Vai ali, vai não sei aonde. Aí, quando a gente fecha na loja que foi indicado, esse corretor tem uma comissão. Mas isso é um acerto entre ele e o dono da loja que me vendeu o carro. Mas qualquer problema com o carro, em relação à procedência, em relação à peça, o carro não foi entregue conforme as características que me foi apresentada. Esse é um problema não mais com o corretor, ela envolve o dono da concessionária que me vendeu. Confere? Aí, nesse caso, sim. Mas vamos dizer que o corretor também, se tu quiser que ele responda, aí tu já vai procurar outra forma de que ele responda. Mas, em Porque tese, ele tem assim, a é a habitualidade do concessionária. negócio. Porque ele tem a Sim. habitualidade. Mas aí, ó, mas foi interessante tu falar isso aí, porque teve até uma decisão, tá, recente do STJ. Sim, Vamos analisar a seguinte coisa. Uma concessionária, a pessoa compra o carro na concessionária. sim, A concessionária vende o carro para essa pessoa, né? Só que ela vai financiar em outro banco. E esse banco não tem nada a ver com a concessionária. Acontece um problema com o carro e por esse motivo a pessoa não vai poder utilizar do carro mais. sim, E aí ela vai procurar a concessionária. sim, E aí a concessionária vai ficar com o carro. sim. Porque vai dizer que é para fazer reparo e tal. Vamos dizer que essa pessoa seja motorista. Se ela está sem o carro, ela vai estar sem condição de poder pagar aquele financiamento que ela fez com o banco. Sim. Nesse caso, o banco aqui, se ele entrar com qualquer ação de busca e apreensão, ele está no direito dele. Porque não tem nada a ver, ele não tem nada a ver com a concessionária. Tu está entendendo como a questão do CDC é bem delicado? Sim. Agora existe só uma exceção, quando a própria concessionária, porque algumas concessionárias, elas têm bancos Banco próprios de próprio. financiamento, ou seja, você já sai da concessionária com o financiamento feito. Nesse caso aí, sim, é responsável. Mas se não, se você fazer o financiamento fora em outro banco, aí tu vai ficar no prejuízo, porque tu vai ficar sem um carro e ainda vai ficar com a dívida que, infelizmente, tu vai ter que pagar, porque está no direito deles. Esse é um detalhe muito importante, porque esclarece para muita gente, porque essa transação de veículos, ela é constante, é muito comum. E como são também muito comuns os problemas, né, que acontecem. Então, a gente orienta, e é muito esclarecedor isso que você está falando, né? Quando eu compro um carro, um veículo financiado, aonde o banco sugerido é o banco que trabalha com a concessionária, tudo bem, é o fornecedor solidário ali, está envolvido na história, certo? Quando eu levo a minha carta de crédito de um outro banco, financiador, para pegar o veículo e alienar por esse meu banco, essa situação já muda totalmente. Eu já não tenho mais um fornecedor solidário. Eu tenho dois fornecedores. Eu tenho a concessionária e tenho o meu banco. Duas empresas distintas, dois fornecedores. É isso? Isso. E o banco vai ser o credor nessa relação que você tem de financiamento com ele, enquanto que a concessionária vai ser o réu. Sim. Sim. Pois é dessa forma. A concessionária responderá sempre por aquilo que foi dolo provocado pelo veículo
né, lesionada em relação Ela vai ter que reparar. a problemas com a parte mecânica, garantias e tudo que ela tem que prover para o fornecedor, para o seu cliente. E o banco com relação à questão de cobrança abusiva, taxa de juros abusiva, é isso? Não é? Cobrança indevida, não é? Ok? Mas nessa situação, trata-se do financiamento, da obrigação que o banco tem de receber esse dinheiro do financiamento. Perfeito. A Direito, questão né? que o carro lá, a questão que o carro deu problema, o banco não tem nada a ver. É verdade. É verdade. É verdade. Então, foi muito esclarecedor essa nossa conversa, porque o assunto direito do consumidor ele tem tanta variável, né? Tem tantas vertentes, que eu vou lhe chamar aqui toda semana, viu? Para a gente Não, pode conversar, deixar. esclarecer. Desde já eu Tranquilo. quero dizer a quem nos acompanha que mande para a gente as suas dúvidas, tá bom? E o doutor Vitor Salazar vai entrar em contato comigo, eu vou entrar em contato com ele, e a gente vai trazer aqui ao vivo as soluções, pelo menos a orientação jurídica necessária, não é isso, doutor? Com certeza. Então, eu Isso quero... mesmo. Agora, só para poder fechar, em Sim, relação aí ao tema golpe, sim, teve uma pesquisa de um pesquisador da Universidade de Cambridge, que o sim, nome dele é Frank Stagiano, onde ele conseguiu mapear quais são os principais mecanismos que os golpistas utilizam para sim, poder conseguir as suas vítimas. E um desses mecanismos é o tempo, ou seja, sempre aquela oferta ali vai ser única, vai ser imperdível, e isso faz com que a vítima não tenha nem tempo de raciocinar que aquilo ali é um golpe. Ela sim, vai ficar na cabeça, eu tenho que fazer agora, porque se não fizer agora eu vou perder a oportunidade. sim, Essa é uma forma. O outro mecanismo é a distração. Às vezes, em uma conversa ali que você jura que não tem problema nenhum, né? Uma conversa sem maldade, mas as pessoas vão fazendo perguntas que você vai acabando dando informações pessoais suas e você não percebe qual a intenção daquela pessoa que você está conversando. Então, é uma forma também que o golpista utiliza, da distração. Outro mecanismo é o desejo. Isso sim. acontece muito em aplicativo de namoro, de relacionamento. Ele vai falar o que você quer ouvir. E isso vai impactar tanto você que vai criar uma confiança. Depois que essa confiança é estabelecida, acabou. Ele pode pedir o que quiser para a vítima vai fazer. É A verdade. outra é, a outra é justamente a questão do mecanismo de caridade. O golpista vai sempre utilizar a questão de se passar por uma instituição financeira, Isso ou tem então por uma pessoa muito. necessitada. Por quê? Porque ele sabe que as pessoas se solidarizam com esse tipo de situação, que elas têm empatia e que elas vão ajudar. Isso aí é um mecanismo muito forte. O outro mecanismo é o efeito manada. São aquelas pessoas que, falando de tal, está se dando bem, eu tenho que me dar bem A também. influência, a má influência, Justo. a má influência. Isso entra muito nessas pirâmides que tem, onde só realmente quem ganha dinheiro é quem está em cima delas. Os A outros base só ficam serve para só alimentar. A base só vai só serve para mandar alimentar dinheiro quem para está em cima. cima. Mas como tem gente que cai, Justamente. doutor? E depois que cai, fica reclamando, por que que eu não fui alertado? Mas a gente está na mídia, o senhor também está aqui toda vez, falando sobre isso. Então a pessoa não pode alegar desconhecer. Mas é como você diz. Você diz o quê? O impulso, o desejo, né? A vontade repentina, a empatia, nos faz cometer aqueles 5 minutos de vacilo e quando a gente vê, já Isso. foi. Eu sempre digo que as estratégias para vender, elas trabalham com três emoções do cliente. Três emoções. A primeira é a necessidade que todo cliente tem de ter as coisas. Ele vai comprar tudo aquilo que está dentro do grupo de necessidade básica que ele tem. A segunda é o sonho, o desejo, aonde ele se organiza, aonde ele se prepara para comprar, para realizar, para construir. Agora, o terceiro motivo de compra, e mais perigoso, que é onde entra o golpe, é a compra por impulso. A venda por impulso. Que é aquela situação onde eu estou no meio da rua, olhando, por nada, vejo uma vitrine, e eu não posso comprar, mas eu vou comprar porque eu vi uma plaquinha, em não sei quantas vezes.
pague só não sei quando, né? Aí compre aqui no meio da rua, não tem nota fiscal, não tem nada, a pessoa comprou, chegou em casa, não prestou. Eu vi na internet, olha, está imperdível esse carro bem aqui. 50% menos do preço de mercado, eu vou aproveitar, e é um golpe. Aí entra outro mecanismo, desonestidade. Sim. Os golpistas sabem que muitas pessoas querem Adoro uma burlar a lei vantagem. para obter uma vantagem, Adoro uma justamente. É um mecanismo muito forte É isso daí. trabalhar com aquela É a questão, opa, desonestidade. vou ganhar vantagem, eu vou ter uma vantagem em relação ao vizinho. Eu vou comprar, ele comprou o carro dele por 20 mil, eu vou comprar por 10, olha, tá bacana. É o mesmo carro. E às vezes a pessoa está só comprando, mas não existe o veículo, né? Não existe. Então, é o impulso, né? O desejo, tudo junto, a oportunidade, o sentimento de levar vantagem e o interesse do golpista em te prejudicar. Outro mecanismo forte é a questão da pessoa utilizar uma figura de autoridade. Isso acontece muito com o gerente. É? Gerente de banco me ligou e tal. O golpista se passa pelo gerente do banco. Deu me E achar aí a pessoa importante faz trabalhar com o meu justa a ego. linguagem, justo. E aí a linguagem ele vai utilizar a mesma que o gerente utiliza. E aí é outro mecanismo também A muito vaidade. utilizado. A vaidade. Justo. Nossa. Isso mesmo. Então são várias situações, né, doutor? São várias situações Sim. que as pessoas acabam caindo, né? E tem gente muito que se diz muito esperta e acaba realmente caindo muitas vezes, né? E por aí vai, né? Tem todo tipo de golpe, né? Tem todo tipo de extorsão também. Todo tipo de golpe. E a gente vai falando aquilo Todos que os for setores. pertinente ao CDC, eu quero lhe chamar. Mas antes da gente encerrar, eu quero lhe perguntar a quantas anda aqui a OAB em Caxias? Quais foram as mudanças? Esse ano teve mudança, né, na direção da OAB em Caxias, é direção ou presidência, como é que chama? Chama diretoria, porque é a presidente, o vice, os secretários, conselheiros, tesoureiro. Sim, mudou. Tem uma equipe jovem, equipe boa, que vai só continuar o trabalho que já na verdade, foi feito na diretoria passada. E eu tive, né, a honra de ser convidado para participar tanto da diretoria, sou um dos conselheiros da subseção, e também fui convidado, também escolhido, na verdade, pela diretoria para também presidir aí a Comissão de Direito do Consumidor daqui Muito da cidade de bem. Caxias. Essa comissão, me explique para mim, por favor, e para quem está nos acompanhando, é muito importante. Qual é a principal função dessa comissão, a qual o senhor faz parte? A Comissão de Direito do Consumidor, na verdade, ela vai fazer esse trabalho que a gente já faz, né? Quem é da área de Direito do Consumidor já faz. Ela vai orientar. E ela vai orientar não só o consumidor, mas ela também vai buscar orientar o fornecedor. Porque não adianta você orientar só um e deixar o outro de fora. Então, eu falo que a comissão ela vai, na verdade, trazer esses alertas, vai trazer justamente meio de você se proteger, de não sofrer uma situação constrangedora, onde você pode até ter um problema financeiro. Então, a comissão ela vai justamente trazer esses alertas, vai falar justamente do que os fornecedores fazem que não é correto fazer, tudo com embasamento na lei. Ou seja, a comissão ela vai, na verdade, trazer uma interpretação na linguagem popular para que os consumidores e os fornecedores entendam. Porque uma coisa que eu não consigo entender, Sérgio, é que como é que pode existir uma lei que obrigue que todo estabelecimento comercial seja obrigatório um CDC, tenha que ter o Código de Defesa do Consumidor, onde as pessoas sequer têm noção sobre o que é o direito do consumidor. E aquela coisa que eu falo, não adianta te dar uma vara se tu não sabe pescar. Sim. Tem que te ensinar a pescar primeiro. Então é isso que, na verdade, as comissões fazem, não só a direito do consumidor, né? Cada uma com a sua respectiva área. E a do consumidor vai fazer isso, vai trazer a interpretação. Porque se você for ler o Código de Defesa do Consumidor, não é qualquer pessoa que vai conseguir entender. Quem é da área já do direito na verdade, vai ter entendimento. Por quê? Porque já aquilo ali já é uma coisa comum.
mas quem não tem noção nenhuma de direito vai sentir dificuldade. Por quê? Porque existem termos jurídicos. Então, a comissão ela vai fazer justamente isso, vai trazer esse trabalho de apresentar, na verdade, trazer alertas, trazer orientações, enfim. É justamente aí, na verdade, fazer com que a sociedade consumidora fique com mais atenção. E eu digo que a maior dica que a gente pode dar para qualquer pessoa que se utiliza da internet, para que ela não caia no golpe, ela tem que ser cautelosa em tudo que ela for fazer na internet. Sim. Ela tem que saber se aquela foto que ela vai publicar, se está passando informação demais, se uma informação que ela vai colocar lá nas configurações gerais, se está passando informação demais. Sempre ela tem que fazer aquela história da parte contrária. Sim. Se eu fosse o golpista com aquela informação ali, eu coloquei, eu conseguiria o quê? Ela sempre tem que perguntar isso, porque quando elas fazer esse trabalho, fazer esse questionamento, ela vai pensar muitas das vezes numa foto que ela poderia postar, numa informação que ela poderia colocar. Sim. Então, acredito que a cautela é a dica maior para que você evite sofrer um golpe. E é aquela coisa que eu falo, ser desconfiado. Desconfie de tudo. Desconfie sempre. Não confie só pelo fato de aquilo ali ser uma coisa comum para você, mas fique sempre desconfiado até com as pessoas que você conversa. Eu sempre falo, e quando eu falo em relação a Pix, tem pessoas aí que acabam fazendo o quê? Faz o Pix e ela nem sequer pergunta para a pessoa que vai fazer o Pix. Ela nem liga para avisar, fulano de tal, vou fazer o Pix. Simplesmente faz. Simplesmente faz. E aí é que está o problema. E se tiver sido clonado? Sim. E aí? Se aquele WhatsApp ali já não é mais daquela pessoa? Então é sempre importante você sempre utilizar desses meios de comunicação pessoal ou da forma que passa mais segurança para você realmente saber se você está passando o Pix certo. Porque quando você passa um Pix errado, a dificuldade que você tem para poder conseguir de volta é imensa. É imensa. Então, quanto melhor você evitar, é melhor para você. Verdade. Então, Menos neurônio você vai queimar. Essas orientações elas são sempre válidas porque elas tratam da prevenção. Prevenir é muito melhor, porque depois a dor de cabeça é muito grande. Não vamos dizer que não tem solução, que sempre tem. Tá? O consumidor, como você mesmo diz, né, ele tem toda uma proteção. Mas, mesmo assim, existem mecanismos que ele pode utilizar-se de informação até para se prevenir. E isso é feito. Está sendo feito agora, inclusive, por você. Não é? Para que depois a gente não alegue não saber. Certo? E para as empresas, para o lojista, né, que está pensando que ele pode alegar que não sabia, que quem estava diante dele não era o cliente, né, não tem responsabilidade, entre aspas. Nós acabamos de constatar que o lojista ele acaba sendo conivente com esses golpes envolvendo o cliente deles, das lojas, a partir do momento em que ele permite uma pessoa, se passando por quem ela não é, faça uma compra em meu nome. Então o lojista com não aquela pode alegar ressalva que eu te não falei. saber, não é? Com aquela ressalva que eu te falei, que se ele já utiliza as redes sociais, os canais oficiais para informar sobre aqueles possíveis golpes, e mesmo aí acontece, aí já muda de figura. Sempre você tem que pensar dessa forma. Sim. Cada caso é um caso. Não vamos dizer que toda vez que acontecer isso, o fornecedor vai responder. Não, de forma alguma. Tudo tem que ser analisado. Mas até que se prove o contrário, o fornecedor acaba sendo, né, objeto. Essa é a regra, né? A regra do CDC é essa. Ele é responsável. Vai para cima do fornecedor. Aí ele vai ter que provar, ele vai ter que se provar o contrário. Justamente. Entendi. Mas em regra é isso. Mas é uma dor de cabeça muito grande, tanto para o cliente quanto para o dono da empresa. É muito ruim, não é? É muito difícil. Sim. Muito difícil. Doutor, eu quero agradecer pelo convite, ter aceito o meu convite de participar hoje. Garanto trazer outras dúvidas dos consumidores, que eu vou deixar o canal aberto para que todo mundo possa Pode trazer. mandar essas dúvidas.
e a gente vai lhe repassar para que a gente possa aqui ao vivo trazer o devido encaminhamento e a orientação jurídica à luz do CDC, que é isso que nós estamos nos comprometendo aqui. Tá certo? O espaço é seu, para suas considerações. Muito obrigado. Sérgio, agradecer mais uma vez ao convite, viu? Aí pela oportunidade. Porque também a gente já sabe, né? A gente já tem esse contato direto. Sim. E aí fico honrado, porque eu sei que você conhece diversos profissionais que são competentes também e me escolheu para poder falar aqui desse assunto que é tão importante. Agradeço a todos que estão acompanhando, seus seguidores, meus seguidores, as pessoas que me acompanham, as pessoas da comissão, enfim. E dizer que, na verdade, quem ganha com isso aqui é só a sociedade consumidora. Sim. Aqui, na verdade, a gente está só servindo mesmo, só fazendo bem, aquela coisa que sempre a gente fala, né, que fazer o bem é a melhor coisa que tem. Então, é isso, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Contar comigo para próximas vezes aí, que estamos juntos, viu? Não se preocupe, não. Muito obrigado pela participação. Até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado com mais Amém. Participação do doutor advogado Vitor Salazar, doutor consumidor, aqui no programa. Obrigado. Valeu. E nós continuamos aqui com o nosso programa, trazendo para vocês sempre dicas, informação, sempre um pouco de cultura, né? Falando do seu direito consumidor. Mais uma vez agradecendo ao doutor Vitor Salazar, o doutor consumidor, que volta na semana que vem, trazendo mais esclarecimentos sobre a relação consumerista. Eu quero agradecer a sua participação, agradecer aos meus patrocinadores que estiveram comigo, que me ajudam a levar esse programa adiante, a Office Express, solução digital, ao supermercado Pague Menos, a Mos Motos, Medeiros Construções e a JR Forro PVC. Eu quero deixar uma mensagem para você relacionada a preconceito com o seu cliente. Cuidado na hora de atender seu cliente. Não julgue o seu atendimento e não estime a sua venda baseada na aparência do cliente, na maneira como o cliente chega na tua loja. Se ele chega bem vestido, se ele chega mal vestido, se ele aparenta ser isso ou aparenta ser aquilo. Isso não importa. Nunca atenda o cliente baseado na aparência dele. Porque quem vê cara não vê o saldo na conta bancária. Lembra disso? Um grande abraço a você, agradeço a quem me acompanhou até agora, tá bom? E eu quero dizer a você que o programa Sérgio Sampaio ao vivo aqui no Instagram acontece de segunda a sexta-feira e eu volto amanhã, na quinta-feira, falando com você mais uma vez ao vivo. Um grande abraço e até lá!